A primeira música foi o Oculto Sangue dos GNR, porque hoje, entre outros, é o dia do ocultismo e até a origem desta data está oculta por um véu de incerteza. Rádio Clube de Angra, 75 anos. Então, faz como o outro, tira o véu. Está oculto pelo véu, tira o véu. Isso são outras conversas. Eu quero falar de idades. 75 anos de Rádio Clube de Angra. Andamos aqui nós a anunciar e eis tudo que... sem véu também. já caiu o véu às vezes anos. antes tivesse, não é? Cada vez mais sem véu é o que se vê aqui. Desassossego, portanto. Bom dia, Pedro. Muito bom dia, como é que está a menina? Eu estou ótima, e o senhor como é que está? Neste momento sentado, tudo a correr lá. Tudo Aliás, a correr. Ainda não fez outra coisa hoje, não está sentado, que é uma chatice. Mas e depois à frente do computador, estás sempre a jogar e a fazer coisas assim que não vale a pena, não é? É verdade. Essas coisas que a gente Quem gosta está de ao pé fazer. do computador não está a fazer nada, não é? Depois dizem que ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Mas não fazemos greve, não é? Pois Já não. viste? Nem isso a gente faz. Há greves por aí, é? Não, há cá nada. Eu não consigo perceber, mas. Tu sabes que ainda ontem. As eleições não foram há menos de um ano. Aqui? As eleições. Acho que sim. Pronto, então. Não é que eu ouço dizer que são os funcionários públicos, os professores, os guardas prisionais, os maquinistas, os enfermeiros, os médicos, mas que diabo, ainda há menos de um ano essa gente foi escolher quem é que queria, afinal. E qualquer ontem, coisa de mal andei. E ontem queria eu falar com a pessoa que eu achava ser a pessoa certa para falar do ativismo juvenil no continente português por causas ambientais. Ativismo. Puxei pelo Dr. Ricardo Brasil, ele diz que nem está dentro das notícias e que era melhor nem falar. E já agora, o que é que tu achas disto? O delírio. Se É calhar, só mais o delírio, não é? Resta assim, saber quem é que está por trás desses jovens ativistas, não é? Porque estes jovens ativistas não nasceram assim de repente, não é? Nasceram numa Greta podem ter surgido de um movimento inorgânico, como tantos os outros, nas redes sociais, é certo. Agora, meterem-se pelo Ministério dentro, pedirem a cabeça do Ministro, é um bocadinho estranho, não é? Mas isso, enfim, já tudo é possível. Aliás, estamos a ver o que é que está a acontecer com os polícias e que chega, não é? Apesar da lei dizer que os polícias não podem ser militantes de partidos políticos, mas tudo certo, não é? E, portanto, dá-se espaço a quem não se dá, a quem não se deve, e depois tem que se viver as consequências, não é? E ainda bem que há gente séria no meio político, enfim, para não estarmos aqui sempre a dar a imagem, principalmente aos jovens, que não são todos iguais, os políticos, pois não, Pedro? Pois, mas os políticos também têm que fazer um bocadinho mais para provarem isto, não é? Para pelo menos mostrarem que não são todos iguais. Passar a vida só a dizer que não são todos iguais e depois a gente olha, chegam lá e acabam de fazer todos mais ou menos a mesma coisa, é uma chatice, não é? Pois é, mas isto está a mudar. A gente vai vendo, ainda agora, não é? Quer dizer, vais vendo as ligações dos ministros, dos ex-ministros, dos banqueiros, dos ex-banqueiros, dos que já tiveram relações do PS e do PSD. Estão todos a ser investigados, não é? É uma coisa extraordinária. Portanto, significa que mudar do PS para o PSD serve de pouco. Se formos por esse prisma, não é? Está bem. Depois, mas mudamos para os outros. Depois os outros também, enfim, se formos para o Bloco, também há os róbulos desta vida e as mortáguas desta vida, não é? Quer dizer, quase que só falta dizer vamos para os comunistas, mas depois os comunistas são defensores do terrorismo russo, a gente fica sem saber bem para onde é que se há de virar. E portanto a coisa não fica fácil. Mas no meio não é? disto tudo a comunicação social a ajudar, não é? Pois a comunicação social, se isso meter uma faca e um alguidar, é uma maravilha, infelizmente. Claro, não é? Contra nós falamos, como é óbvio, mas as grandes empresas de comunicação hoje em dia, porque isto transformou-se tudo em empresas e portanto é o dinheiro e as audiências e o poder do dinheiro das audiências que manda, faz com que as coisas estejam assim, não é? Quer dizer, mas extraordinário é ver, por exemplo, projetos como o da CNN, não é? Em Portugal, e depois a gente olha para aquilo e aquilo tem momentos em que é pior que a CMTV. Pois, é uma foi coisa tenebrosa. A minha grande surpresa. Estava à espera de um grande canal, de uma seriedade muito grande, e afinal depois nós pequeninos não temos capacidade, infelizmente, de poder fazer coisas como deve ser. Mas ou melhor do que aquilo que fazemos. Fazemos o que podemos e damos voz aos nossos. O que é o Rádio Clube de Angra hoje em dia? Quatro funcionários e meia dúzia de doidos como nós os dois, por exemplo, e outros que tais, não é? Quer dizer que vão mantendo a coisa porque têm uma paixão assolapada por isso, mas no dia em que for para fazer algo mais que precise de nós todos despendermos um pouco mais de tempo, tendo nós as nossas vidas profissionais para além do Rádio Clube de Angra, fica difícil. E não há depois capacidade de aguentar e de gerir e de reforçar os meios e dessas coisas todas. E portanto a gente tem que ir comendo aquilo que nos vão dando.
E ainda bem, e quando somos mais fraquinhos e mais pequeninos, ainda saboreamos melhor as migalhas que os outros nos vão dando. Não precisava, era. Mas estávamos a falar de ocultismo, a gente ainda anda aqui muito ocultos agora nesta conversa. Eu queria conversa. também fazer uma analogia contigo. O ocultismo não há mais nada para dizer. É não, uma coisa que está tudo oculto. Está enfim, tudo oculto. À vista desarmada, mas tudo oculto. Eu, por mim, e o véu é transparente. Estávamos a falar depois do ocultismo, da política, eu queria fazer uma analogia aqui com a Igreja, se me permites. É um assunto que eu nunca trago cá, pronto. Sim, não, olha, cuidado comigo, que sabes que as minhas opiniões com a Igreja são polémicas. Cuidado tu com o que é que vais dizer, temos ouvintes padres. Sim, não, nós somos uma rádio católica, não é e isso? E sabes que houve um ouvinte padre que me disse que gostou tanto de ouvir o Luís Rafael tocar-me. E eu arrepiei-me toda, porque naquele dia, naquele momento específico, ele até estava muito bem a falar bem da Igreja. Lá está. Pronto, contrariamente aos 99% de vezes em que ele não fala. Mas isto para dizer que a Igreja também são apontados os pedófilos e toda a gente que se porta mal. Mas então, e o número grande de gente boa, de santos e de gente maravilhosa fica oculta por um ou dois ser um bandido? Pois o problema é que os santos já saltam nos altares, não é? Não estão, estão aqui entre nós. E os homens que vão falando dos santos que estão nos altares têm os telhados de vidro que têm. Temos que ir à catequese. É óbvio que há gente boa, também há gente boa aqui dentro, não é? Também há gente má aqui dentro. Somos todos bandidos. Mas isso é mesmo assim, não é? Pronto. Então agora compete a nós, Rádio Cubedanga, que somos fraquinhos e pequeninos, exaltar as coisas que são boas, não é? E não dar muito destaque às coisas más. Achas que é uma boa política já agora? Eu acho que é, tem sido aliás mais ou menos essa que tem vindo a ser seguida, não é? Quer dizer, senão a gente, esse não tem dúvidas que a audiência a gente ganha mais se a gente meter aí, enfim, o Dúlio investe de casa aqui dentro, se fores para o caminho todos os dias descobrir as guerras de Alecrim e Manjerona cá aí nestes nossos caminhos, aumentava pois isso não há dúvida nenhuma. Isso. E quando não houver, faz como aos outros, não é? Quer dizer, mete-se alguém e cromos há bastantes por aí, graças a Deus. Olha as ideias que estás a dar, não mas sei efetivamente não é esse o caminho que nós achamos que a comunicação social deve seguir e, portanto, vamos tentando manter aqui um certo nível de seriedade, que isto é que é importante. Uma dignidade, não é? Acima de tudo. Isso é muito bonito. Além de que são 75 anos de história que importa respeitar, não é? E, portanto, muito bem, mudanças fazem falta, fazem parte do processo evolutivo de qualquer instituição, de qualquer vida, de qualquer pessoa, mas há sempre um passado que importa preservar. Mas há quem o faça e quem não consiga fazer, e portanto mérito teu também e da direção presente, todos vós, sim, mas todos nós, portanto não há aqui destaques nem santos no altar. Pois não, já te disse, não estão no altar, eles estão entre nós. Tá bom. Então, por causa mesmo destes 75 anos, há então agora umas conferências do Tenente Coronel José Agostinho. Quando é que ele morreu, para ver se eu já era nascida? Ui, boa pergunta. Não me faças perguntas difíceis que eu por acaso não fui ver. Estavas à espera de facilidades nesta conversa. Não fui ver esses pormenores. É que eu sempre ouvi falar do senhor, mas não sei. O Tenente Coronel José Agostinho é aquela personalidade que, morrendo fisicamente, não morreu por todo o sempre, não é? Metaforicamente falando, como é óbvio. Aliás, é exatamente por isso que ainda hoje estamos a falar nele. Foi um cientista, um pensador, um visionário. De facto muito à frente do seu tempo, não é? Quer dizer, eu diria um António Variações da ciência, se é permitida a comparação, enfim, com a música e com a rádio e com essas coisas todas. Do ofício, não é? Mas ainda hoje continuamos, há muita gente, nomeadamente a miudagem que está nos seus cursos superiores, que ainda hoje procura as palestras e os escritos do Tenente Coronel José Agostinho, no sentido de aprofundar também os conhecimentos e de fazer as suas teses de mestrado e de doutoramento, e portanto foi de facto um homem que esteve muito para além daquele que era a realidade do tempo em que viveu e do espaço em que viveu. A gente não se pode esquecer que os Açores continuam a ser pequeninos, mas no início do século XX ainda eram mais pequeninos e isolados e atrasados e tudo mais, e portanto este homem de facto teve uma capacidade extraordinária. Pena que algumas das obras dele, como por exemplo o Observatório Meteorológico aqui em Santa Luzia, parte tenha sido destruído, não é? Enfim, salvaram-se ali algumas a torre, nomeadamente, muitos dos equipamentos, os primeiros equipamentos meteorológicos foram inventados por ele, e portanto
efetivamente é um homem que importa sublinhar. E ele, para além de ter sido, a páginas tantas, colaborador desta instituição, desta casa, do Rádio Clube de Angra, colaborador no sentido radiofónico, porque as crónicas do Tenente Coronel José Agostinho começaram por ser todas elas transmitidas aqui, e depois daqui é que evoluem para a escrita e para o jornal A União, na altura, mas ele foi também dirigente desta instituição, nomeadamente entre 56 e 68, portanto naqueles primeiros anos de vida. Fez parte da direção, é isso? Exatamente, ali foi presidente da mesa da Assembleia Geral, entre 56 e 68, ou seja, na segunda década de vida do Rádio Clube de Angra. E havendo um dos espólios mais bem preservado, de facto, da história do Rádio Clube de Angra, são as palestras do Tenente Coronel José Agostinho, estando nós a celebrar os 75 anos de vida, e no âmbito de um conjunto de homenagens que foram nomeadamente prestadas nos últimos anos pela Câmara de Angra a José Agostinho, aliás aqui no fim da avenida, com o nome dele, onde nós nos encontramos, foi inaugurado o jardim, não é? Naquele espaço ali no Fanal passou a ser o Jardim José Agostinho. Houve também uma brochura, um pequeno livro feito pelo historiador Carlos Enes, que retrata também toda a vida e obra de José Agostinho, uma edição também da Câmara Municipal. Ora, tendo o Rádio Clube de Angra o espólio que tem de todas as palestras de José Agostinho, desde do pensamento científico ao pensamento histórico e patrimonial, e ao sentir Angra como nós estamos habituados a ouvir falar, de um centro de cultura, de debate, de discussão, de um centro de elites que pensavam muito do político, do económico, do social desta região, e até às vezes além fronteiras. Foi feito um desafio à Câmara Municipal, ou foi posto à Câmara Municipal, ao professor Alan Menezes, ao Presidente da Câmara, a possibilidade de, no seguimento das homenagens que a Câmara estava a fazer a José Agostinho e do espólio que o Rádio Clube de Angra tinha de José Agostinho, nós podermos reeditar algumas das suas palestras. E portanto foi feito um trabalho que será hoje apresentado publicamente e lançado em CD e em livro, um pequeno livro com textos de Carlos Enes, historiador, do climatologista Eduardo Brito Azevedo, do vulcanólogo João Luís Gaspar, da geóloga Salomé Menezes, do biólogo e ecologista Eduardo Dias, do físico António Félix Rodrigues e também do presidente da direção dos Montanheiros, do Paulo Barcelos. Foi feito um trabalho de recuperação de algumas dessas crónicas gravadas, estão em 3 CDs ao todo, mas há muitas mais crónicas que estão a ser trabalhadas. Portanto, nesta primeira edição o que está a ser feito é o lançamento de 3 CDs com a seleção de algumas dezenas, cerca de 3 dezenas de crónicas do José Agostinho, sobre, obviamente, os diversos níveis de ciência a que ele se dedicava, mas também sobre o Angra, o património de Angra e a sociedade angrense e a forma como nós, nos meados do século XX, pensávamos e vivíamos na cidade, e nomeadamente nas elites da cidade, mas também nas tradições da nossa ruralidade, não é? E portanto neste momento 3 CDs e esta brochura, e está a continuar a ser trabalhado uma reposição total em CD, em MP3, e portanto numa coletânea que será muito maior, não sei dizer quantos CDs, mas garantidamente nada menos do que 9, 10 eventualmente, com todas as palestras do Tenente Coronel José Agostinho. Será no fundo uma segunda edição que está a ser trabalhada para lançar futuramente. Para já o que se vai fazer é exatamente isso, é lançar este trabalho, que está excelente. O bom gosto posto neste trabalho pelos técnicos que nele trabalharam, e deixa-me destacar aqui 2 pessoas, o Paulo Henrique Silva, claro, no tratamento do áudio, e o César Martiniano no design editorial, na fotografia, enfim, nos acabamentos deste trabalho. É de facto extraordinário. No fundo, a capa do CD e do livro é uma caixa de bobinas, tal e qual as bobinas que nós temos guardadas aqui no nosso arquivo. Foi daí, dessas bobinas, que saíram então o trabalho, que saiu o CD, não foi? Foi mesmo tirar da bobina. Recuperar da bobina para um CD. Curiosamente, os próprios CDs ficaram com o grafismo. Eu, aliás, penso que é a primeira vez que também te estou a mostrar isso, não é? Porque este trabalho chegou há pouco tempo. É a primeira ainda vez estava que nos caixotes. Mas o CD tem o desenho da bobina, das bobinas, também. exatamente. Muito portanto, está espetacular.
espetacular de facto, com as capas todas com textos, enfim, e com parte da história de quem foi Tenente Coronel José Agostinho, um trabalho extraordinário. Há muitas fotografias neste livro, neste pequeno livro que acompanha estes 3 CDs, há muitas fotografias de José Agostinho e também muitos trabalhos manuscritos dele, muitos desenhos dos pássaros, dos peixinhos, enfim, dos mapas que ele fazia, muitos apontamentos dele ainda a lápis, alguns registros que estavam, alguns no Rádio Clube de Angra, outros nos jornais, enfim, da cidade, que foram recuperados, fotografias do trabalho dele ao nível das prospeções de campo, do trabalho de campo, da instalação do posto meteorológico ali de Santa Luzia, e portanto é um repositório muito interessante, conta uma história muito engraçada e que conta depois com textos, lá está, de todas aquelas pessoas que eu há pouco disse, daqueles professores, daquelas historiadores, climatologistas, vulcanólogos, geólogos, biólogos, físicos, que se dedicam um pouco também ao pensamento daquele que no meados do século XX José Agostinho desenvolveram os seus estudos e que hoje em dia são teorias seguidas pela ciência, pelos académicos da nossa vida. É um trabalho que me parece muito feliz pela qualidade. Obviamente não é uma prenda que se dê, enfim, a toda a gente, não é? Quer dizer, não é como o pijama, digamos, que toda a gente compra, as meias ou os pelos ou as cuecas do Natal, mas é uma recordação que vai ser posta à venda desde já no Rádio Clube de Angra. Também a Câmara de Angra obviamente ficou com alguns desses exemplares para oferta a algumas entidades e personalidades que são lá recebidas, mas também para venda no pequeno ponto de vendas de coisas de Angra que os espaços do Conselho têm logo à entrada, e nós estamos a trabalhar juntamente com algumas lojas do comércio da Terceira, da Angra e Praia nomeadamente, para podermos também pôr este trabalho à venda em papelarias, nomeadamente em lojas de acesso ao público, para que seja mais fácil as pessoas acederem a isso. De qualquer das formas, como vos digo, é um trabalho que enfim, excepcional, altíssima qualidade. Um agradecimento muito especial da nossa parte ao professor Ala Menezes pelo empenho que pôs neste trabalho, e também quando assim é, a gente tem que reconhecer sem qualquer tipo de pejo, não é? De outras vezes fui o mesmo presidente do Rádio Clube de Angra que lamentou alguma falta de atenção por parte de algumas entidades da instituição. Neste caso tem que ser justo, e portanto, de facto, quando a questão foi posta ao professor Ala Menezes, ele teve uma sensibilidade, enfim, particular a este assunto, como também se reconheça, tem tido a muitos outros assuntos da história de Angra, do pensamento de Angra. Aliás, não há semana onde não haja um lançamento de um livro, onde não haja uma palestra nos espaços do Conselho, promovido pela Câmara, e portanto isso é de salientar e é de enaltecer. E portanto hoje, o que vai acontecer às 8 da noite nos espaços de Conselho, estou a falar há muito tempo, não estou? Não, calar, estou a ouvir, é um político daqueles exemplares que, para além da sua cor, consegue ver, ok, santos e políticos, então combinamos assim. O que vai acontecer hoje às 8 da noite no Salão Nobre dos Passos de Conselho é exatamente uma sessão pública de apresentação deste trabalho, que contará com a presença dos professores universitários Eduardo Brito Azevedo e João Luís Gaspar, que são dois dos autores de textos também deste livro que acompanha os CDs com as palestras do Tenente Coronel José Agostinho, e portanto é uma oportunidade de todos de podermos recordar a história de uma importante personalidade terceirense e angrense, de um cientista, enfim, de renome, muito à frente no seu tempo, e que também ele fazia parte desta Angra e desta Terceira, aqui no meio do Atlântico plantadas, e de onde também, como ele, saíram muitas outras cabeças brilhantes. É exatamente isso que nós pretendemos enaltecer esta noite, lançando esta obra, que ficará obviamente também já disponível para quem quiser comprar. Objetivo essencial deste trabalho, deixa-me dizer-te, é obviamente as entidades públicas não podem, a não ser por mecanismos legais apropriados, como por exemplo no caso do Rádio Clube de Angra, o Promédia, que é o Sistema Regional de Apoio aos Órgãos de Comunicação Social Privados. Por lei, obviamente que as entidades públicas não podem financiar órgãos de comunicação social.
uma questão de defesa da imparcialidade, da isenção, enfim, Claro, dessas ok, coisas na todas, teoria faz todo o que está sentido. na lei da liberdade de imprensa, que vem dos primórdios da democracia portuguesa. E, portanto, esta é uma forma, eu diria, indireta de a Câmara Municipal de Angra poder dar um contributo ao Rádio Clube de Angra, porque o que foi feito aqui foi, a Câmara Municipal assumiu a responsabilidade de edição, quer do livro, quer dos CDs, suportou os custos de tudo isto, e agora todo este espólio é posto à disposição do Rádio Clube de Angra para ser obviamente vendido. Estamos a falar de 500 exemplares, foram 500 exemplares que foram feitos desta primeira parte, depois estão sendo feitos os tais outros CDs, a recuperação de todas as crónicas do Tenente Coronel nos outros CDs, que será um trabalho obviamente que demorará mais algum tempo e que será feito mais à frente. Estes CDs, estes 500 exemplares, praticamente todos estão na nossa posse, ficam agora aqui no Rádio Clube de Angra, serão postos à venda, todos os sócios, todos os interessados, todos os amigos, todas as pessoas que têm curiosidade em ter esse trabalho guardado lá em casa, basta dirigirem-se aqui. E daqui a dias, como digo, há algumas lojas que serão oportunamente divulgadas, terá um custo de 25 euros, e digo-te que é pela situação de crise, porque isto vale bem mais do que os 25 euros que vão ser pedidos. É de facto o preço mínimo, enfim, de vergonha. Olha, mas está dentro daquele orçamento quando se faz o amigo oculto, não é? Não, por 20 euros, vamos esticar até 25 euros e será uma belíssima prenda de Natal. Agora, brincadeiras à parte. Para acabar como começamos e a responder à minha própria pergunta, o senhor nasceu em 1888 e morreu, já eu tinha 10 anos, em 1978. Tinha ele 90 anos de idade. Isso é o que diz aqui a minha memória, que eu nem fui pesquisar nem nada. Vê lá, não é? Claro, coisas fantásticas. E pronto, está então. Agora fiquei com muito mais vontade de assistir a esta apresentação, porque de facto deve ser uma coisa do outro mundo. Garantido. Uma coisa, olha, outra coisa que eu tenho para te dizer. Diz-me. Então as meninas das 3 da manhã da Rádio Renascença foram-te copiar a ideia. E tu tens direitos de autor. Isso, para quem não sabe, elas criaram uma rubrica que se chama Coisas que não lembram ao Menino Jesus. Sabes que eu, um dia desses de manhã, obviamente nas ligações que fazemos, apanhei uma referência a isso, mas pareceu-me, enfim, Isso é uma coisa séria. pareceu-me que fosse apenas uma expressão delas, e portanto não valorizei muita coisa. O André ontem chamou-me a atenção para isso, mas eu confesso que ainda não fui investigar bem o que é que se passa, É uma rubrica, porque isto vai merecer uma manifestação junto das 3 da manhã, não é? Porque Olha, eu acho quem que vai sim. ser extremamente desagradável não será a Joana Marques, Será o Pedro Ferreira. Aqui, obviamente a brincar, mas não deixa de ser curioso e não deixa de ser engraçado, porque as coisas que não lembram ao Menino Jesus, eu penso que já contei isso aqui, tem que ver com uma expressão que a minha avó usava. Enfim, até um pouco mais elaborada, porque é as coisas que não lembram a pombinha de Menino Jesus. É claro que a gente tirou a pombinha daqui, porque àquela hora da manhã, enfim, andava para pôr a bolinha vermelha na emoção e tal, pronto, enfim, essas coisas. Nem um pizinho, e portanto, ok. E não deixa de ser fantástico e curioso isso, quer dizer, como não deixa de ser fantástico a Renascença já ter um programa feito por 3 mulheres, um programa de animação, ainda nenhuma outra rádio, nem nenhuma outra televisão em Portugal ter um programa como nós temos o Política de Saltos Altos, que é de facto único, e eu não me canso de dizer isso, no panorama da comunicação social em Portugal, porque é o único onde 3 mulheres debatem a atualidade económica, política, social, cultural do país. Por norma, em qualquer programa de debate há sempre pelo menos uma pombinha e um Menino Jesus lá pelo meio, não é? E portanto, nós aqui temos a coisa posta num outro patamar, mas é engraçado, é curioso, olha, e havemos de perceber bem como é que a Rádio Renascença chegou às coisas que não lembram ao Menino Jesus. Vamos saber, esta é uma história que ainda vai ter a sua continuação. Muito Claro que sim. obrigada, Obrigado, Pedro. Até bom logo. programa, bom fim de semana. Bom trabalho para ti.